Boa noite, irmãos. Eu vim até aqui para mais um momento para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, mais um momento enriquecedor de a gente estar discutindo um pouquinho, né, a respeito do que Deus tem para nós. Após a vigília de sexta-feira, Jesus ele pediu para que eu meditasse em Jeremias, mas não me deu nenhum versículo a princípio. Então eu logo pensei e fui meditar na palavra e percebi, eu poderia falar a respeito do Jeremias em si. E Jeremias, ele profetizou em Judá no declínio do Reino do Sul. E no período mais conturbado do Antigo Testamento, o período em que os judeus seriam exilados na Babilônia. Em todo o livro de Jeremias, ele fala a respeito da idolatria, da apostasia que o povo havia largado a Deus, que Jeremias ele foi um sinal das transformações que ocorreriam com o exílio, né? As transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo judeu e o quanto atrapalharia e o quanto eles sofreriam. Todos os reis eles possuem profetas ao seu lado para os guiarem, para aconselharem pelo caminho a seguir. Mesmo quando não havia reis, os judeus tinham os sacerdotes, que são profetas também. Então todos nós temos a quem nos guie, a quem nós podemos, assim como os reis, Deus sempre deixou alguém para que esteja ao nosso lado, para nos guiar, para nos orientar. Israel, ele sofreria as consequências da idolatria. Então Jeremias o tempo todo falaria a respeito disso, do mal que ocorreria, das coisas ruins que estariam para frente, pelos caminhos difíceis que eles estariam enfrentando. Os judeus, eles viviam em apostasia, idolatrando aos ídolos, e tudo isso levou eles ao que eles viveriam pela frente. Deus determinou que deu várias oportunidades para eles se redimirem e eles continuaram na apostasia. Então eles sofreriam as consequências, e Jeremias foi portador dessas palavras. O Jeremias, assim, o profeta, ele é tão importante que nós podemos provar, né? Em Amós 3:7 fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, ao profeta. O profeta Jeremias, ele estava lá orientando, ajudando, guiando, estava a todo momento e orientando e falando para eles as profecias, tudo que poderia ocorrer. E ele foi renegado. Ao invés de ser respeitado como um servo do Senhor, ele foi renegado. Eles viraram as costas, ele foi perseguido, exortado, não deram valor às suas palavras. E nós agora, a quem nós buscamos ouvir nos momentos de aflições? Nós buscamos ouvir os grandes profetas aos grandes profetas, nós estamos atentos aos grandes profetas que estão em evidência nas mídias, os grandes profetas com imensos seguidores, com palavras edificantes. Está errado? Não está errado buscar esses profetas. Eles têm realmente palavras edificantes, eles trazem palavras de consolo, palavras de prosperidade, palavras que acalmam o nosso coração, mas eles falam aquilo que nós queremos ouvir, eles falam aquilo que nós estamos querendo ouvir, palavras agradáveis aos ouvidos. Não está errado, realmente não está errado, é edificante ouvir esses pastores, esses discípulos de Deus que falam com tanta propriedade. Mas o que acaba ocorrendo? Nós acabamos deixando de procurar a quem Deus enviou a nosso caminho para nos aconselhar, para estar ao nosso lado, nos guiando, nos orientando. Nós esquecemos de estar olhando os nossos pastores, nós esquecemos de estar olhando nossos irmãos, nossos diáconos, os nossos presbíteros que foram enviados, que Deus nos colocou eles no nosso caminho para que nós possamos ouvir a palavra e naquele momento eles nos darem o consolo e ouvir o que realmente nós precisamos ouvir, aquilo que Deus quer que nós ouçamos e não aquilo que nos agrada ao coração.
Deus colocou o pastor na nossa vida para apacentar os nossos corações, para nos apacentar. E ninguém melhor que ele, que convive com a gente, que sabe das nossas dores, para estar nos orientando. Nós estamos agindo igual o povo de Israel na época de Jeremias. Nós estamos idolatrando ídolos midiáticos, estamos esquecendo de buscar consolo naqueles que Deus nos mandou, que Deus nos enviou para estar no nosso caminho. A quem é mais fácil a Deus passar uma palavra para nós? A quem é mais fácil? É mais fácil passar ao pastor que está ali do nosso lado, ao nosso irmão da igreja que está ao nosso lado, ou nós estamos esperando que o ídolo saia, pule, salte da tela e venha trazer para nós a palavra que o Senhor tanto precisa, que nós precisamos ouvir, a palavra que o Senhor quer nos dizer. Estamos adorando ídolos que falam que é agradável, que nos deixa, e deixamos de ouvir o que realmente Deus quer que nós ouçamos, aquilo que para cuidar do nosso caminho, para nos edificar, para nos deixar no caminho que Jesus quer que nós sigamos, o caminho da santidade em busca do Senhor. Jeremias, o povo de Israel não gostou de ouvir Jeremias, porque as palavras que ele tinha eram muito duras, eram palavras de sofrimento, eram palavras de um caminho difícil que eles teriam pela frente. Por isso eles não queriam ouvir, e eles renegaram, e eles deixaram de ouvir um profeta de Deus, e sofreram as consequências por isso. Eles deixaram de estar ao lado de uma pessoa que foi de um enviado de Deus, um servo do Senhor. E o Jeremias, ele falou simplesmente que eles sofreram, e eles passaram por esses caminhos, foi uma escolha deles. Os judeus largaram, eles começaram a viver em apostasia, e eles deixaram de seguir ao Senhor. Então essa foi uma escolha deles, eles escolheram, eles estavam vivendo as consequências das escolhas dele, e era o que o Jeremias falava, tudo que eles iriam passar eram por conta de tudo que eles viveram, idolatrando outros ídolos, em apostasia, deixando de servir ao Senhor como o Senhor gostaria que eles servissem. Em nossa igreja, nós temos nossos irmãos, nós temos nossos irmãos, nós não precisamos ser profetas para o Senhor nos usar com autoridade, com propriedade, para falar àqueles que precisam ouvir uma palavra talvez de conserto ou uma palavra de acalanto. Quando vivemos em comunhão, um irmão poderá ser um transmissor de uma palavra do Senhor a nós, uma palavra que nós precisamos ouvir naquele momento. Uma palavra vindo do Senhor. Essa palavra não necessariamente pode ser do pastor, pode ser de uma pessoa, de um irmão, alguém que está ao nosso lado. E é essas pessoas que Deus usa para nos ajudar, mas principalmente os nossos pastores, que tanto nos ensinam em relação aos desígnios de Deus. Nós vimos em Reis 13 que o Senhor, ele usa um homem simples para profetizar para Jeroboão. Lá ele não fala que era um profeta, ele fala que era um homem simples que chegou ao templo, e ele falou que Jeová levantaria um novo rei e que acabaria com todas as profanidades que estavam ocorrendo, né, acontecendo no templo. A quem procuramos quando nós precisamos de auxílio, palavra de conforto, a quem precisamos na hora do socorro? Muitas vezes não procuramos os nossos pastores, talvez mesmo por inconscientemente saber que por estarmos errando, sendo falhos, agindo nas iniquidades ou pelas concupiscências, agindo com ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, ganância por poder, dinheiro ou cobiça. Nós somos humanos, nós somos falhos, e Deus nos deu alguém a nos guiar, deu quem nos aconselhe, quem nos ajude. Eu, no momento de aflição, simplesmente mandei uma mensagem para a pastora Taru: ore por mim. Ela, sem mesmo nem saber do que se tratava, mandou-me uma oração via WhatsApp, e
E logo após ela falou em línguas e mandou para mim um testemunho, mandou para mim palavras que o Espírito Santo disse diretamente para mim, e que ali ele dizia exatamente o porquê eu estava passando por aquela aflição, do caminho que ele havia me tirado e o que ele esperaria por mim, e que era para eu me acalmar, que estaria nos braços dele. Então, mesmo sem saber, ela enviou aquilo, exatamente aquilo que eu preciso ouvir e o que Deus queria falar ao meu coração. Nós busquemos aqueles quem está ao nosso lado, aqueles a quem nós devemos confiar, aqueles em que nós sentimos que está ao nosso lado, buscando edificar ao Senhor, buscando o reino dos céus e crescer o reino do Senhor. Fique em paz e que essa palavra traga conforto aos corações de vocês, e talvez a gente comece a dar valor àqueles a quem está tanto cuidando de nós, que está todo o tempo zelando e orando por nós. Fique em paz, em nome de Jesus.